depois no portal. Beleza, vamos lá então, apresentar a tela inteira. Galera, se tiverem dúvidas ao longo da nossa aula, vocês falam, beleza? Vamos lá. Essa é a nossa aula, estudo da literatura apocalíptica ou teologia apocalíptica. E a ideia aqui é ver um pouco do material do J.K. Bill, que eu falei na aula anterior, e ver um pouco daquele trabalho denso, grosso, na verdade bem um calhamaço, sobre o comentário do uso do Antigo Testamento no Novo. O pessoal às vezes acha que aquele livro ele é exaustivo, ou que de alguma maneira ele abrange todo o uso, e não é verdade. Se você tiver interesse nessa área, você tem que pegar autores específicos de cada livro do Novo Testamento para entender como cada autor do Novo Testamento usa o Antigo em passagens específicas. Mas aquele livro é uma excelente porta de entrada para a gente entender a dimensão desse assunto. Ok, algumas coisas já são muito claras em termos de Apocalipse, de teologia apocalíptica. É um dos livros que mais usa o Antigo Testamento no Novo. Sem sombra de dúvida, é um uso muito, muito vasto. Muito vasto. Tanto é que a gente vai ver que, às vezes, em uma só passagem, um só versículo, você tem, às vezes, 3, 4 referências ao Antigo Testamento, em usos diferentes. Acontece que, apesar de ser um uso muito, muito vasto e amplo, esse estudo ele recebeu pouca atenção erudita. Não é um assunto, não é uma discussão assim muito ampla dentro da teologia. Pra você ter ideia, no século passado, você tem um cara falando um pouco disso em 1912, outro em 1972, 60 anos depois, e 6 artigos apenas entre as décadas de 50 e 70. Então, é um material bem pequeno se comparado a outros assuntos dentro da teologia ou dos estudos do Novo Testamento. Por exemplo, se você pegar estudos sobre o Jesus histórico, que é uma coisa que a gente não concorda muito, mas tem muito mais material, sobre reino de Deus ou a escatologia paulina, tem muito mais coisa. Essa questão do uso do Antigo Testamento no Novo, e especialmente na teologia apocalíptica, em Apocalipse, é algo bem, bem escasso ainda, tem muita coisa para se trabalhar. Quais são os comentários principais, assim, que usam essa pegada? Tem o Switch de 1906, que embora tenha 114 anos já, né, esse comentário do Switch ainda é uma referência, tá, porque ele foi meio que um pioneiro nessas questões, em termos com o João, o uso do Antigo Testamento. Charles, eu acho que é Charles, eu esqueci uma letra aqui, de 1920, Vos, 65, e o Kert, de 66. São os comentários principais dessa pegada, e mais recente do J.K. Bill, em 1999, já tem aí já 21 anos. A primeira questão é assim, essas estatísticas de qual que é o número de usos ou referências do Antigo Testamento dentro do Apocalipse, isso varia muito. Você vai ver a UBS, né, que é a versão muito do texto grego que a maioria de nós usa, 394. A Nessa Walland já fala de 635. O comentário do Charles fala de 226. Van der Waal fala de 1000, eu acho que já é um exagero, quer ver em quase todo o versículo de Apocalipse uma referência ao Antigo Testamento. Mas por que esses números são tão variáveis? Vai desde 394 a 1000. Porque os critérios utilizados para dizer que é uma referência ao Antigo Testamento são critérios que variam. Alguns vão usar assim que qualquer palavra usada no Novo que tem no Antigo é um uso do Antigo Testamento. E a gente tem que tomar cuidado também com esse critério, não é sempre. Por outro lado, para alguns, só há uso do Antigo Testamento quando há quase que uma citação do Antigo Testamento. E também não é por aí. Os autores do Novo Testamento eles não precisavam fazer uma fórmula introdutória de citação, porque isso aconteceu, porque foi dito por intermédio do profeta fulano de tal, como Mateus faz. Mateus, via de regra, usa essas fórmulas introdutórias de citação do Antigo Testamento para introduzir os momentos em que ele vai usar o Antigo Testamento como o texto prova, como
apontando um cumprimento das profecias veterotestamentárias. Então, por isso é que há essa variedade grande de números. Nós não podemos nem ver em tudo, em toda a palavra, a uso do Antigo Testamento. Por outro lado, a gente não precisa ter citação. Os autores do Novo Testamento, e não só do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas a Antiguidade, precisavam fazer essas introduções para que usassem outro autor, tá, galera? Não precisavam, definitivamente não precisavam. Eles só usavam sem ter que usar fórmulas que hoje nós temos que usar, normas da ABNT. Mas, enfim, quais são os livros, né? Quais são os materiais usados com muita frequência no Antigo Testamento, em termos de ranking? Temos aqui, já falei um pouco para vocês, o livro de Ezequiel, Daniel, Salmos também. Isaías aparece com 50 alusões, então um número considerável. Daniel, eles falam de 31, eu acho pouco, com certeza tem mais. Ezequiel 29, Salmos 27. De qualquer maneira, há um uso muito grande do Antigo Testamento na teologia apocalíptica, de tal forma que compreender a teologia apocalíptica significa, entre outras coisas, compreender esse uso do Antigo Testamento. Porque o Apocalipse está embebido dessa linguagem do Antigo Testamento. Então, essa questão desse uso do Antigo Testamento em Apocalipse precisa ser um pouco aprofundado. Por quê? Existem discussões aqui, inclusive eu vou querer saber qual que é a posição, como é que vocês se situam nesse debate. Primeiro, qual que é o texto básico que João usou, o texto original? Ele usou a Septuaginta, esse é o argumento de Sweet, ou ele usou o texto hebraico? O que vocês acham? Se vocês talvez já estudaram, ou alguma coisa assim. Para vocês, o que vocês já leram desse assunto? O que para vocês parece o uso mais razoável? Eu acho que ele usou a Septuaginta, pastor. Por que você acha, Bruno? Só conversando, não estou te questionando, não. Eu acho que ele usou a Septuaginta porque os outros autores do Novo Testamento usaram a Septuaginta, né? Os apóstolos, quando citam o Antigo Testamento, geralmente eles citam a Septuaginta, né? Então eu imagino que ele também seguiu essa linha. Sim, os autores do Novo Testamento, assim, não sei se posso falar de forma majoritária, eles usam a Septuaginta. Em alguns momentos fica claro que eles usam o texto hebraico, mas não é tão frequente, se você tem razão. Essa discussão. Eu acho que muito João usou sim a Septuaginta, mas em alguns momentos ele tem uma questão do texto hebraico. Só para complexificar um pouco mais essa questão, voltando aqui ao nossos slides. Outra questão. Esse uso do Antigo Testamento, ele é consciente ou não? Essa é uma discussão que parece óbvia na nossa resposta, mas não é tão óbvia assim. O que vocês acham? Quando João ele faz esses usos do Antigo Testamento, ele está consciente, né, em todos os usos e referências que é o Antigo Testamento, ou ele estava tão encharcado do Antigo Testamento que é um uso assim que ele vai escrevendo e a coisa acontece. O que vocês acham? Pastor, se for pensar no termo de inspiração, ele tem que estar de alguma forma consciente, né? Porque a partir desse pressuposto. Sim, é por aí mesmo. Eu acho que olhando aqui. Sim, pode falar. Eu acho que olhando essa questão que o Jefferson falou, né, da inspiração, o público pelo qual ele estava escrevendo, eu acho que o uso do Antigo Testamento era fundamental pela questão dos judeus, né? Veja bem, esse Sérgio, que é dada, mas ela não dá conta de explicar. Porque não é só porque, por exemplo, os autores do Novo Testamento estão escrevendo para judeus. Não. Eles estão usando o Antigo Testamento porque, primeiro, é o texto que eles tinham. Uhum. No uso que eles fazem, dá para perceber assim, que uma das respostas é essa, que alguns textos estão escrevendo para judeus. Só que eles também estão escrevendo para gentios. Se vocês estão escrevendo para gentios, então, se fosse olhar a lógica desse argumento, então eles não usariam o Antigo Testamento. Mas eles usam. Então, não é porque apenas estão escrevendo para os judeus. Eles estão usando o Antigo Testamento, primeiro,
porque é o texto que eles tinham. Segundo, porque eles precisam, eles usam o Antigo Testamento como texto-prova ou como um texto para reforçar os seus argumentos, ou até mesmo em alguns textos, em algumas passagens específicas, é o Novo Testamento que está referendando o Antigo. Então, esse que é um ponto importante. Eu já respondendo um pouco essa questão, é um uso consciente, sim. Quando a gente responde que é um uso consciente, a gente tem alguns problemas, ou algumas coisas que a gente tem que tentar explicar. Se é consciente, então o desafio é tentar explicar por que que usou aquele texto daquela forma naquela passagem. E nem sempre isso é possível, tá? Algumas vezes, a maioria das vezes Pastor sim, James, mas nem sempre. Sim. uma consideração. Eu sou muito raso em Apocalipse, li muito pouco sobre composição, essas questões, né, do livro. Então é uma pergunta bem aberta mesmo. Posso estar errado nas minhas concepções, mas assim, quando você pega um evangelho, Marcos, a gente fez exegese em Marcos, né, especificamente, nos parece assim que o autor ele precisava, depois de alguns anos, relatar o que havia acontecido, né? A narrativa da vida de Jesus, o que ele fez. Então ele vai, ele conversa, ele tem, né? Marcos sofreu muita influência de Pedro, por exemplo, tal, que contava que, né? E aí você vai para Apocalipse, posso estar enganado, mas assim, ele escreve muito sobre coisas por vir, né? Parece que há uma dependência maior exatamente de uma revelação mais direta de Deus, posso estar enganado. Nesse sentido, se for isso mesmo, será que ele tinha acesso a esses escritos? Então, me parece, num primeiro momento, que ele escreve mais justamente de conhecimento, e não uma consulta direta. Ou estou enganado? O que o senhor pensa sobre isso? Olha, são vários pontos que você levantou aí, Cláudio. Primeiro, seja essa pesquisa investigativa ou essa conversa com testemunhas, como, por exemplo, Lucas diz que faz, ou como João escreve Apocalipse, todos esses dois modos são revelatórios. Eles são inspirados, de todos os dois processos. Não é que um é mais do que o outro. Ambos são. Isso já traz para nós que, mesmo no processo de investigação que Lucas faz, conversando com um e com o outro, ele tem um aspecto da inspiração, e João, que recebeu essa mensagem, essas visões também. Esse primeiro ponto. Segundo, é que, ao que tudo indica, de fato, João não estava com os rolos do Antigo Testamento na prisão ou algo do tipo. Ele faz um uso de cabeça. Para ser mais sincero, muito do uso do Antigo Testamento no Novo é um uso de cabeça mesmo. Porque eles tinham um alto grau de memorização, diferente de nós, né? A gente sempre precisa referenciar, voltar, eles tinham um treinamento, uma formação intelectual mais voltada para essa questão da memorização. Segundo, porque esses rolos eram extensos, vastos, pesados, grandes, assim, eram volumosos, então não dava para ficar levando. Agora, alguns usos, dá para ver que o autor teve que olhar literalmente o que estava na Septuaginta. Se vocês fizerem exegese em Marcos, aquele texto, por exemplo, que Marcos, no início do Evangelho, trata, não sei se eu me engano, a questão do divórcio, uma outra passagem, ele cita literalmente a Septuaginta, literalmente, palavra por palavra. Então, posteriormente, ele consultou, ele olhou e colocou no seu evangelho. Então, no caso de João, já que o primeiro ponto que você tocou, que no caso dos evangelhos, a gente sabe que eles foram escritos depois dos eventos narrados. Mas o próprio Apocalipse também, ele foi escrito após João receber as visões. Não foi, ele foi recebendo e foi escrevendo. Porque há uma tessitura, um tecido que permeia o livro, que mostra para nós que houve uma composição dele também em amarrar essas visões, em até mesmo elaborar, em termos assim, parte dessas visões de acordo com o uso do Antigo Testamento. Isso dá para nós a dica, ou o indício, de que ele escreveu a posteriori das visões, e que talvez um pouco da ordem das visões é da pena do próprio João, inspirado por Deus. Se a gente fosse da área mais ortodoxa, liberal, olhando esses fatores, falar assim, isso é inspirado coisa nenhuma. O autor você escreveu depois, que alegou ter a visão, ele que escreve lá, então é coisa humana.
Mas nós sempre partimos do ponto de vista que é inspirado, né? Para nós, essa é uma doutrina âncora das Escrituras. A Escritura é inspirada. Mas a inspiração também não pode ser muito ser usado como uma afirmação dogmática para a gente, então, deixar de tratar com problemas ou dificuldades inerentes ao tratamento do texto bíblico. Uma das dificuldades é essa. Por exemplo, você vai em Mateus, quando ele fala assim, porque estava escrito por intermédio do profeta, e ele será chamado Nazareno. Não tem texto do Antigo Testamento que fala isso. De onde Mateus está tirando isso? Ele é inspirado. Aí, é claro, o J.K. Bill vai para uma linha, né, comentarista do Apocalipse ou de outros textos do Novo Testamento, de que Mateus está usando sim o Antigo Testamento ali. Que ali tem um texto do Antigo Testamento que está... Só que qual? Não tem como determinar. Por isso que a gente tem que ter um certo cuidado, porque nem sempre dá para explicar essas questões. Legal, legal, Cláudio. Por aí a gente vai conversando. Vamos continuando, então, para a gente continuar a nossa... Ok. Vamos lá. Outra questão. Existem referências combinadas. O que são referências combinadas em Apocalipse? Ou na teologia apocalíptica? Isso não é só Apocalipse que faz, não, tá, galera? Os escritos não canônicos também fazem isso. O próprio Cristo faz isso no sermão escatológico. É que usa mais de um texto do Antigo Testamento num só verso. Se vocês querem ver um exemplo em Apocalipse, é quando no capítulo 5 fala, eis que viu o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Se você pegar aquele verso de Apocalipse, ele tem várias referências ao Antigo Testamento, muitas referências, num só verso. Então, são referências que eles chamam, a questão técnica, referências combinadas. Aí, esse comentarista de 1966, ele vai tentar perguntar se esse uso é um poder evocativo, ou seja, é porque ele evoca da mente, lembra, ou é algo emotivo? Ele ficou tão impactado pelas visões que ele escreve ali de uma maneira mais emotiva. E, por fim, se é uma mistura de atividade consciente e inconsciente. Alguns vão caminhar para os dois lados. Horas vão falar que é consciente, horas vão falar que é inconsciente. Só que, assim, a gente tem que partir da intencionalidade do autor da escritura. Então, se a intenção do autor, se o sentido de Apocalipse tem a ver com a intenção de João, é um uso consciente. Não significa que ele será sempre explicável, mas ele é consciente. Ok, algumas questões importantes sobre essa questão da forma, né, do texto, da referência do Antigo Testamento. Esse cara aqui é muito bom, tá? Ele vai trabalhar o livro de Ezequiel em Apocalipse. E ele vai falar uma coisa interessante, fusão de passagens. Ele vai dizer que o autor do Novo Testamento, no caso João, ele funde passagens nas suas referências. Isso aqui traz um pouquinho mais de diversão para a história. Quando ele fala fusão de passagens, significa dizer que em alguns momentos fica difícil separar até onde ele usa determinado profeta do Antigo Testamento e onde ele usa outro. É bem interessante ver que e ele vai tentar explicar, esse autor, acho que é Vanois, assim que se pronuncia, que João escolhe determinadas passagens no Antigo Testamento de profetas diferentes, primeiro pela afinidade dessas próprias passagens em termos de tema, contexto e imagem, como ele usa isso por causa da própria visão que ele teve. Então, é uma fusão que não é apenas uma escolha sortida, não é uma escolha aleatória. É uma escolha pensada de acordo com certas passagens do Antigo Testamento. Isso é muito legal. Porque quando você vai olhar alguns usos combinados, aí você fica assim, realmente, esse negócio aqui é uma alusão combinada. Você querem ver um exemplo disso? É um exemplo de que o Bill faz muito no Apocalipse 4, 5, que já expus esses textos e já estudei o comentário dele. Fiz besteira aqui, galera. Compartilhei e interrompi logo em seguida.
ele vai mostrar que talvez os capítulos por excelência em que João faz isso no Apocalipse é o capítulo 4 e 5. Por exemplo, você começa no Apocalipse 4 já com a visão do trono, né? Veja um trono. E aí você já vê que esse trono está muito ligado à visão de Isaías. Mas quando você vai, por exemplo, para as pedras preciosas, o trono, você já tem Ezequiel. Aí você vai ver que existe uma mescla entre Isaías, Ezequiel e o próprio livro de Daniel. Tudo isso em 2 capítulos. Fora outras referências de Gênesis, do próprio Êxodo, porque a visão do Monte Sinai fumegando, a aparição de Deus ali, ela também é importante para o livro de Apocalipse, porque é uma forma teofânica que ela é reelaborada, ela está presente também no Novo Testamento. Aquela imagem do monte que fumega, dos trovões, isso está muito presente em Apocalipse. Então você tem, na verdade, um uso bastante combinado nesses 2 capítulos do Antigo Testamento. Tanto é que o uso é tão vasto que às vezes o Bill se dedica muito só a esse uso. Ele tenta explicar o Apocalipse só à luz desse uso, que é um método, que é uma pegada, mas não é a única, claro. Outra questão, assim, que já falei para vocês agora há pouco, é o registro após as visões. Então, para que João fizesse dessa forma, só tem uma forma de explicar que ele fez a escrita do livro após receber as visões. E 2 coisas que o Bill fala, que é interessante para entender um pouco da influência do Antigo Testamento em João. Há uma tradição aprendida, ou seja, embora ele não tivesse passado pela carreira formal da instrução judaica na Palestina do primeiro século, ele conhecia muito o Antigo Testamento. Não apenas uma tradição aprendida, mas aqui a gente percebe que há muita reflexão, porque a maneira como é usado, o grau de sofisticação de uso, não dá para explicar se não for pela reflexão. Ele refletiu profundamente o que o Antigo Testamento estava dizendo. E, por fim, exige um pouco a apreensão, tá? Ele apreende, ele retoma mesmo imagens e visões do Antigo Testamento, como faz a associação. Ele associa a visão de Apocalipse ao Antigo Testamento, não só apreende, mas ele associa, faz como se fossem visões paralelas, de temas, não só de visões, mas de temas e visões do Antigo Testamento. São, para mostrar um pouco desse detalhe. Então, e aqui a gente vai tentar ver qual é esse uso. Primeiramente, eu dividi aqui em 2 usos, tá, galera? Uso contextual e não contextual. Deixa eu explicar essa parada aqui, que isso aqui é uma treta para muitos autores da teologia. Alguns da linha mais reformada do método histórico-gramatical sempre vão tentar mostrar que o uso do Antigo Testamento no Novo foi um uso contextual, que o autor bíblico do Novo Testamento está levando em consideração o contexto do Antigo. Mas tem passagens que não dá para explicar desse modo. Por exemplo, uma ilustração, Mateus é sempre um dos textos mais complicados nisso. Mateus, quando fala do Egito, chamei meu filho, fazendo referência à volta de Cristo do Egito após a morte de Herodes. Ele está fazendo alusão ao profeta Oséias, capítulo 11, verso 1. Só que Oséias 11, 1, o contexto lá é um contexto falando da saída do povo de Israel do Êxodo, no Êxodo. Você vai ver o contexto de Oséias é outro. Não é um contexto nem para dizer assim que é messiânico, mas Mateus está dizendo que esse texto do Antigo Testamento faz referência à saída de Cristo do Egito. E a questão é, como é que a gente resolve essa treta? Porque se o contexto da passagem no Antigo Testamento não dá essa possibilidade, como é que a gente resolve esse problema? Então, o autor do Novo, ele tinha alguma informação que nós não temos para dizer que essa passagem está falando de Cristo? Ou ele está usando algum método rabínico de interpretação do Antigo Testamento nessa passagem?
A solução, pelo menos assim, que não é consenso, que eu daria, isso não só serve para Mateus como para Apocalipse também, é o seguinte: se o autor do Novo, e aí voltamos à questão dogmática da inspiração, ele é inspirado e está dizendo ali que Oséias está fazendo referência à saída de Cristo do Egito, então o texto de Oséias está fazendo isso. Mesmo que o contexto da passagem do Antigo Testamento não tenha nada a ver. Pastor, mas isso não cai naquela história igual de Isaías? Quando o autor inspirado lá do Antigo está escrevendo, quando o Novo Testamento surge e lança luz sobre o Velho, o pessoal do Velho não tinha essa clareza. Agora o do Novo tem, então ele lança luz sobre um texto antigo. Ainda que Isaías e Oséias não tinham essa clareza, não apontavam para Cristo assim, objetivamente, às vezes o texto também de Salmo, ele está escrevendo inspirado. Mas a luz é lançada quando o Novo Testamento surge. Não seria isso. Só isso. Vai por aí mesmo, Christopher, porque essa vai ser a saída mais polida, mais assim, convencional. É claro que isso significa dizer que, por outro lado, a gente está afirmando que nem sempre o autor do Novo está levando em consideração o contexto da passagem no Antigo Testamento. E que esse é o ponto, porque para alguns reformados isso é quase que uma regra de ouro. O autor do Antigo está usando, sim, o do Novo está usando o contexto do Antigo Testamento. A maioria das vezes, sim, mas nem sempre. Nem sempre. Então, se o autor do Novo está dizendo que lá é uma referência messiânica, então a gente tem que dobrar essa sociedade. Então Mas não é uma coisa que a gente vai conseguir se explicar. Não é porque Mateus está pensando nessa passagem do Antigo Testamento, que o contexto aqui é claro, uma passagem messiânica. No caso de Oséias, não. Mas sendo inspirado, e voltando sempre à inspiração, a gente vai, não, então Mateus está correto, vamos concordar com Mateus. Pastor, isso aí é mais uma história assim, ó. Paulo foi autoritativo para usar alegoria, nós não, né? Então, assim, aquele monte Agar e Sara é autoritativo para alegoria, nós não. Há controvérsias, o Augusto vai explicar que ali não é alegoria, que ele vai dizer que quando ele fala essas coisas são palavras seguintes, essas coisas são simbólicas. Mesmo assim, só fechando, Christopher, existe alegoria no Novo Testamento por parte dos autores do Novo Testamento? Vamos colocar um exemplo. Sim, eu diria que em partes, em pedaços, sim, não? São alegóricas. Porque a alegoria era uma forma de interpretação na antiguidade, muito comum. E o Filo está aí para mostrar isso para a gente. É claro que quando a gente fala que eles estão alegóricos, significa que eles estão fazendo de forma totalmente individualista, subjetiva, né? Sem critérios, mas são alegóricos. A parábola é uma alegoria, tanto é que a parábola interpretada por Cristo do semeador é uma alegoria. A semente, a palavra, o solo rochoso é isso. Isso é um paralelo alegórico, gente. Não é uma coisa literal. Então, verdade. Ou seja, a própria parábola que Cristo interpreta, ela tem uma interpretação alegórica. Vamos lá, Henrique, você tinha habilitado o microfone aí? Sim, eu queria fazer uma pergunta a respeito disso que o Cristo falou. O Cristo disse que os profetas do Antigo Testamento não tinham muita clareza, né, das visões do futuro. Assim, eles tinham uma imagem, mas não tinham noção de como elas se cumpririam de fato. E os autores do Novo Testamento, então, eles trazem luz sobre aquilo que os do Antigo profetizaram. Mas eu queria saber se repete em Apocalipse, porque Apocalipse também é uma profecia, né? Então, assim, você acha que João, ele viu o futuro, de fato, nas profecias dele? Você acha que ele viu apenas imagens? Você acha que ele viu, de fato, um dragão, ou que ele tinha noção do que o dragão simbolizava? Né? Como é que você vê essa questão aí, pastor? Rapaz, eu não sei se eu paro de gravar por medo de risco de não sair uma heresia aqui daquela brava, fumegante. Pastor, vai lá, fica em paz. Ok. Vamos lá. Primeiro, sobre essa questão da consciência, grau de consciência dos profetas do Antigo Testamento. Como nós partimos do pressuposto da progressividade da revelação, eles sabiam do que se tratava suas profecias.
no caso Isaías 53, ele sabia que ele estava fazendo, era um cântico a respeito do Messias. Eles não possuíam todos os contornos, imagens e expressões exatas da questão do Messias, mas eles sabiam a respeito do que eles estavam profetizando. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar para vocês. Eles tinham consciência, só que eles tinham uma noção que ainda era parcial, eu diria isso, era parcial. Em Apocalipse já não é assim. João, ele tem consciência completa daquilo que está escrevendo em relação ao futuro, porque ele é o último livro do Novo Testamento, é a ponta da revelação. Então, ele tem que ter essa clareza completa pelo local no cânon que o livro dele ocupa. Isso é importante, tá? Isso é um ponto importante. Quando a gente faz aquela, a gente já ouviu falar daquela análise canônica, interpretação canônica do Brevat Childs, aquela turma, embora tenha os seus desvios, uma coisa importante é qual o lugar no cânon desse livro. Porque isso é importante. Por que o livro dos Salmos, qual o lugar dos Salmos no cânon, dentro da desenvolvimento do cânon? No caso, os profetas menores e maiores, eles estão numa etapa do cânon. Apocalipse já está no final. Então, João, ele sabia do que ele estava falando. Agora, com relação ao que ele viu, a gente precisa distinguir alguns níveis. Não sei se eu vou falar disso mais para frente, ou se isso fica para outra disciplina. Você tem um nível visionário, tá, Henrique? Daquilo que ele viu. Ele enxergou o dragão. Ele viu as bestas. Fala agora, pastor, porque não tem outra disciplina, não. Acaba que essa é a última. Não, assim, a última, eu falo assim, outra disciplina que talvez eu tenha dado. Ele viu o dragão, ele viu as bestas, viu o anjo, a guerra, só que isso é uma visão, não é literal. Não vai se cumprir daquela forma. Então tem um nível visionário. Abaixo do nível visionário, tem um nível simbólico. O que esses símbolos significam? O que eles representam? O que o dragão representa? O que as bestas representam? Então a gente sempre trabalha com um nível simbólico. Aí depois do nível simbólico, você tem o nível de referência mesmo. A que esse símbolo faz referência? A perseguição anticristã? A ira de Deus? A soberania de Cristo? Ao governo de Deus? E por fim, então, você tem um nível que eu diria assim, que é o propósito final, que essa mensagem ela se aplica aos leitores originais. De que maneira essa visão, por exemplo, do trono de Deus, que tem a ver com o governo de Deus sobre a história, ela vai ajudar os leitores da Ásia Menor. Então, são vários níveis dentro das visões de Apocalipse. Então, ele teve essas visões? Teve. Não foi uma coisa que ele criou. Se a gente chegasse a falar que é uma coisa que João simplesmente criou, a gente tem outros problemas mais sérios. Só que não é o ponto assim, então ele viu o futuro. Ele teve essas visões. E essas visões contêm símbolos que fazem referências ao futuro. Eu não sei se soa como heresia para vocês, mas é um pouco mais, o buraco é mais embaixo do português aqui. Eu entendi. Então a gente não é daquela linha que acha que João, por exemplo, viu cenas da modernidade e que descreveu cenas da modernidade com as suas palavras, né? Ele viu cenas do passado, dragões e figuras mitológicas. Não, esse negócio que viu modernidade, assim, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Hitler, é a maior viajação, sabe? Eu não sei que erva que o pessoal que faz dessa linha usou, não, mas essa é uma erva brava, porque são bem viajados. Não, pastor, eu já usei, hein? E eu nunca fumei, não. Por exemplo, que a marca da Besca é código de barras, né? É a vacina do corona agora. Isso é bem popular, né, pastor? Muitas pessoas falam disso, né? Na sua igreja, na igreja que vocês vão pastorear, gente, o pessoal acredita nisso, tá? Mas assim, se o pessoal acredita em fake news aí, relativa à política, China, sei lá o que mais. Tem gente que acha que a vacina vai fazer mal, né, pastor? Pastor, mas é muito mais legal, né? Essas interpretações, assim, ela é muito mais legal, o pessoal gosta bem mais. Claro que gosta bem mais, né? Porque traz mais medo, terror, né? Mais aquele pavor, aquele negócio de conspiração. É claro que as pessoas gostam mais. Só que é uma forma
É uma forma complicada de se interpretar o livro. É que é sempre tentar fazer paralelos com livros literais com a nossa realidade hoje, mas nem sempre dá para fazer esse paralelo. Então, por isso a Só gente... para. Oi. Não sei se você vai resumir o que você acabou de falar, mas achei muito importante. É como se eu lesse o livro de Apocalipse hoje de outra forma. Tudo que você me falou, assim, nessa pequena argumentação com o Henrique. Por exemplo, João teve a visão. A partir dessa visão, ela aponta para um símbolo. Esse símbolo faz referência a um futuro. Qual aplicação, então, ele teria aos leitores da Ásia Menor para aquele contexto? E como isso se aplicaria aos leitores atuais da nossa geração? Ou seja, é uma sequência bem bacana, que quando você tem ela na cabeça, você vai lendo o livro do Apocalipse de outra forma, né? Assim, eu acho que isso mexe pelo cabeção da gente aqui, porque a gente vê que é um pouco mais complexo, né? Por isso que está em forma de visões. Por que que Deus deu visões como parte final da revelação? Porque é uma das formas mais elaboradas, complexas, que conseguem condensar uma imagem. Porque se João fosse escrever em forma de narrativa aquilo que seria revelado, seria muito extenso. Então a visão, ela adensa, ela compacta. Verdade, E pastor. para você descompactar, usando a linguagem da tecnologia, você tem que ter essas chaves de leitura, você tem que ter essa estrutura na mente, que você consegue perceber esses movimentos dentro do próprio livro. Galera, eu não vou conseguir expor todo o material aqui, mas Pastor, a participação de vocês. Eu prefiro muito mais essa participação do que conteudismo aqui. Vai lá, Jefferson. eu tô com um negócio que eu acho que eu te perguntei isso, mas o que que o senhor acha do livro do Mais Que Vencedores do Hendrick? O senhor acha que aquela interpretação dele lá tá top? Aquela divisão das 7 etapas lá? Eu vou dar uma resposta educada sobre o Mais Que Vencedores. É um livro de referência, tá? Então, assim, deixa eu falar o lado positivo. Vou encerrar a aula com esse comentário sobre Mais Que Vencedores. O livro tem os seus méritos, tá, galera? Porque aquela é uma tese de doutorado do Hendricks, né, sim. E, como tal, ele recoloca a discussão literária, ou, de alguma maneira, da estrutura de Apocalipse, de novo no foco de um certo debate acadêmico e também para a igreja, porque o livro teve muita difusão, então tem o seu mérito. Segundo, é que é um livro bacana porque é um cara muito crente, muito saudável na interpretação dele. Então você não tem muitas viagens. Tem viagem sim ali, mas não é muita. Por exemplo, uma viagem que ele faz é tentar interpretar literalmente as pedras ou as cores das pedras na visão de Apocalipse 4. Que a pedra tal de cor tal significa isso ou aquilo. Isso é meio viajado. A visão tem que ser vista como um todo, não essas particularidades, tentando fazer interpretações literalistas. Agora, o livro tem deficiências? Tem. Primeiro, qual é a deficiência? Ou fragilidade do livro? Essa divisão sétupla do Apocalipse, ela não é nova. Se vocês lerem a história da interpretação do Apocalipse que o Leandro faz na tese dele, ele vai mostrar que essa divisão sétupla já existe, há muito tempo. E não é uma novidade do Hendrickson. Bede, o Venerável, já fazia essa divisão. Já lá na patrística, galera, já fazia essa divisão sétupla do Apocalipse. Segundo, que eu entendo que o Hendrickson está fazendo, assim, ele faz uma análise quantitativa do uso do Antigo Testamento no Apocalipse. Tantas referências, esse texto aqui está usando Isaías e tal, só que ele não avança. E por isso o trabalho do Bill sobre o Apocalipse, ele é uma contribuição ao que o Hendrickson começou a fazer. Porque o Bill, então, vai mostrar como o Isaías é usado, como Ezequiel é usado, como Daniel é usado. Isso o Hendrickson não faz. Ele só fala, usou, mas como que usou? Então, assim, o livro tem seus grandes méritos, mas ele tem suas fragilidades também, tá? Até porque também, gente, não é fazendo uma crítica ao Hendrickson, até Deus está com Deus agora, né, junto a Cristo. Mas todo autor que escreve, eu e você, ou esses antigos, eles escrevem em um determinado momento da história, né? E como tais, eles não vão conseguir exaurir, eles vão ter suas preocupações naquele momento. Então, a preocupação do Hendrickson era mostrar esse paralelismo progressivo no livro. Então, ele não ia realmente abordar muita coisa, mas aquilo que ele se propõe a fazer, que é mostrar esse paralelismo progressivo, isso ele consegue.
Esse é o grande mérito do livro, é a grande tese do livro. Existe um paralelismo progressivo em Apocalipse. Então, por isso é um livro de um clássico. O que a gente chama de livros clássicos? São livros, se você se interessa em uma determinada área, você não tem como trabalhar aquela área sem passar por eles. Por exemplo, você não vai trabalhar o Apocalipse, ou como a erudição teológica mais recente trabalha o Apocalipse, você não tem como falar sem tocar no Hendriksen, porque o trabalho dele é um trabalho, mesmo com suas fragilidades, mesmo com algumas limitações. É um livro bacana, destacando. A vida futura é dele também? Sim. Só que a Bíblia Vida Futura é um trabalho diferente. Ele vai pegar temas... Esse é do Hulk, meu pastor. Não, a Bíblia é o futuro, mas o Hendriksen tem... A vida futura. A vida futura segundo a Bíblia, alguma coisa assim. Então, são dois materiais, são diferentes. Aí, a vida futura segundo a Bíblia, o Hendriksen, na verdade, vai fazer só assim, vai pegar pontos específicos de doutrinas escatológicas e vai trabalhar. No Mais Vencedores, não, ele está apresentando uma proposta de paralelismo com o progressivo e tentando explicar o livro à luz desse paralelismo. Tem a sua validade, mas inclusive essa divisão, essa proposta do Hendriksen já foi revisada. Já foi revisada posteriormente. Um dos revisores é o próprio J.K. Bill, o outro é o próprio Leandro Lima, que apresenta uma proposta diferente para a estrutura do Apocalipse, na tese dele. Então, já foi... É o que é muito comum, né? Alguém lança uma tese... E vai acontecendo, né, pastor? O outro vem depois, revisa e tal. E o senhor vai lançar o seu, né? Rapaz, não sei Pastor? se isso vai acontecer. Pastor, você estava falando muito, eu chamo ele de Billy, então é Bill? Bill, J.K. Bill. Eu chamo de Bill. É o GK Billy. Pastor, eu estava olhando lá, mas parece que essa literatura dele só está em inglês e eu vi no Kindle, ele é absurdo, ele é uns R$600, R$400, sei lá. Eu vou parar a gravação aqui, tá? Por questão de necessidade.